Bom, hoje nós veremos ainda a continuação da última aula sobre a derivada, né? Vamos ver ainda alguns conceitos abordando a derivada. E num segundo tópico nós vamos ver a análise de funções, né? No tópico a derivada, nós veremos ainda a regra da cadeia, né? E as derivadas de ordem superior. Vocês vão ver que não existe nenhum mistério em nenhum dos dois conceitos, né? E numa segunda parte da aula, nós vamos ver a análise de funções que consiste no seguinte: usar esse conceito da derivada para estudar o comportamento das funções, né? Então, nós vamos ver alguns conceitos sobre as funções e como usar a derivada para estudar esses conceitos, como, por exemplo, as funções crescentes e decrescentes, os máximos e mínimos de funções e a concavidade das funções. Então, vamos começar inicialmente complementando aqueles conceitos de derivada que nós vimos na última aula. Bem, nós vamos começar pela regra da cadeia, né? A regra da cadeia aborda a derivada de duas funções compostas. Vocês lembram que nós estudamos as funções compostas na segunda aula do nosso curso, né? E nós vamos ver hoje como nós derivamos uma função que, na verdade, é a composta de duas funções. Então, sejam duas funções, f e g diferenciável num ponto A e f diferenciável num ponto g de A. E nós vamos agora ver como encontrar a derivada de f composta de g. Lembra que a gente chamava isso de FOG, né? Então, por essa regra, a derivada da composta f com g é dada por... Então, na nossa notação, FOG, derivada de FOG, avaliada no ponto A, vai ser igual a derivada de f avaliada no ponto g de A vezes a derivada de g avaliada no ponto A, né? Bem, na notação de Leibniz, a gente acabou de ver a nossa definição aqui, usando a notação de Lagrange, né, das linhas, lembra? Agora, na notação de Leibniz, a gente usa o quê? Aquela notação que parecia um quociente de duas funções, na verdade é a notação para a derivada, né? Que a derivada da função em relação a x é igual à derivada da função em relação a u e a derivada de u em relação a x, né? É dada por essa relação aí. Então, a derivada de y em relação a x é igual à derivada de y em relação a u, né? Vezes a derivada de u em relação a x, né? Então, vamos usar esse resultado, a regra da cadeia, para calcular agora a derivada dessa função aí. Essa função é um pouquinho mais complexa, a gente tem a raiz de um polinômio, né? E vamos enxergar essa função como a composição de duas funções, né? Uma das funções, a função f, é simplesmente a função raiz de u, né? E uma outra função, a função g, é x ao quadrado mais 1, né? Então, a derivada da raiz de x ao quadrado mais 1, pela regra da cadeia, vai ser o quê? O produto da derivada da função raiz de u vezes a derivada da função x mais 1 ao quadrado, né? Então, basta que a gente calcule cada um desses termos para saber quanto vale a derivada dessa função composta. Então, o primeiro termo, a derivada da raiz, a gente vai usar a regra da potência que nós vimos na última aula, né? E vamos chegar à conclusão que a derivada da função raiz de u nada mais é do que 1 sobre 2 raiz de u, né? O outro termo, que é a derivada de x ao quadrado mais 1, vai ser calculado usando a regra da soma e a regra da potência e da constante, né? O que vai resultar, nós já vimos isso na última aula, simplesmente na função 2x. Então, já temos calculadas as duas derivadas. Consequentemente, a derivada da função composta vai ser o produto das duas, que vai dar simplesmente x dividido por raiz de x ao quadrado mais 1. Um outro exemplo, agora vamos introduzir uma nova função, ou seja, agora a gente vai enxergar essa função que a gente calcular a derivada
pela composição de três funções diferentes, né? São elas a função que eu estou chamando de z, que é y ao cubo, uma outra função que é raiz de u, que nós já vimos no exercício anterior, e uma terceira função também do exercício anterior, x ao quadrado mais 1. Né? Então agora a função que a gente quer calcular, a derivada, é na verdade composta de três funções, né? Aí na nossa notação, h, f e g. Né? Então vamos usar a regra da cadeia duas vezes para calcular a derivada dessa função composta. Né? Então, usando a regra da cadeia uma primeira vez, a gente vai calcular a derivada da composta de duas funções. H composta com f, por sua vez composta com g, e depois vamos usar a regra da cadeia novamente para ver a derivada de h composta com f. Né? O que vai resultar é que a composta das três funções vai ser essa expressão que está indicada aí no apontador. Né? Mas a gente já sabe, né, alguns termos do exercício anterior. Então, a derivada dessa nossa função vai ser o produto de três derivadas. Duas delas a gente já calculou do exercício anterior. Né? Então, agora, do exercício anterior, a gente já calculou esse termo aí no item 1, né, que é a derivada da função raiz vezes a derivada da função x ao quadrado mais 1. Né? Então, é exatamente do exemplo anterior. Né? E o que é novo agora é a derivada dessa função y ao cubo, que simplesmente, pela regra da potência, vai dar 3y ao quadrado. Né? Então, agora, usando esses resultados, a gente pode calcular a derivada da composta das três funções. Né? Ou seja, uma parte a gente já tinha calculado no exercício anterior e uma parte é nova. Então, resultou simplesmente em 3x multiplicado por raiz de x ao quadrado mais 1. Né? Agora nós vamos ver um conceito novo, né? Mas vocês vão ver que é extremamente simples, que é calcular as chamadas derivadas de ordem superior. Né? Em alguns casos a gente está interessado em saber a derivada da derivada de uma função. A gente até agora só tínhamos visto uma função e qual seria o significado da sua derivada. Agora não. Eu quero saber qual é o significado da derivada da derivada. Né? Então a gente chama isso derivadas de ordem superior. A derivada da derivada, o que a gente faz é introduzir uma notação, a notação de Lagrange mais uma linha. Lembra que a notação de Lagrange indicava a derivada acrescentando uma linha ao símbolo da função, que no nosso exemplo aqui é f. Então agora, como eu quero calcular a derivada da derivada, eu vou colocar duas linhas, indicando que eu estou derivando essa função duas vezes. E comumente o que a gente diz é, agora eu estou calculando f duas linhas. Tá? Então a gente chama a segunda derivada, né, de derivada de segunda ordem ou derivada segunda da função f. Né? E isso é notado por duas linhazinhas. Então, como eu já tinha dito, f duas linhas é a derivada de segunda ordem, a derivada segunda ou ainda a segunda derivada. Né? Então, vamos pegar uma função extremamente simples, que a gente já calculou aqui a primeira derivada, e pelas regras que a gente já conhece de derivação, a primeira derivada vai resultar nessa expressão aí, 5x à quarta mais 3x ao quadrado. Né? Então, agora, como eu quero a segunda derivada, eu vou pegar essa derivada e derivar mais uma vez usando as mesmas. A segunda derivada é a primeira derivada mais uma vez, né? Que resultou numa expressão um pouquinho mais simples, que é 20 vezes x ao cubo mais 6 vezes x. Né? Bem, da mesma forma, como nós vimos a segunda derivada, a gente poderia estar interessado agora em calcular a derivada da derivada da derivada. Né? Isso a gente chama comumente de derivada de terceira ordem, ou derivada terceira, ou ainda terceira derivada da função f. Né? Ou poderíamos estar interessados em derivar isso mais uma vez
o que viria para a gente agora, a derivada de quarta ordem, ou derivada quarta, ou ainda a quarta derivada. E assim por diante. A gente pode calcular derivadas, desde que elas existam, né, de qualquer ordem, né? Então, nesse exemplo aí, que é o mesmo exemplo, vamos começar a calcular derivadas sucessivamente, né? Então, a função, que é a mesma do exemplo anterior, né? Então, calculamos a primeira derivada, f', né? Pegamos a expressão f', derivamos novamente. Temos f duas linhas. Pegamos a expressão f duas linhas, a segunda derivada, derivamos mais uma vez. Temos f três linhas, ou a terceira derivada. Vamos pegar a terceira derivada, derivar mais uma vez, temos a quarta derivada. Derivando mais uma vez a quinta derivada, né? Nesse caso aí, a gente usando a notação de Lagrange, seria f cinco linhas, né? E finalmente, nesse caso, mais uma vez derivada, teríamos a sexta derivada, ou f seis linhas, né? Que nesse caso é zero, né? E daí para frente, pela regra da constante, todas as derivadas de ordem acima de 6 seriam iguais a zero, né? Vamos falar um pouquinho da notação, né? Nós até agora apresentamos tudo na notação de Lagrange, mas lembra que na última aula nós falamos de duas notações diferentes, a chamada notação de Newton e a notação de Leibniz, né? A notação de Lagrange, que foi a que a gente usou até agora, vai introduzindo linhas no símbolo da função. Então, a primeira derivada tem uma linha, a segunda derivada tem duas linhas, três linhas e assim sucessivamente, né? Na notação de Newton, que usava um ponto em cima do símbolo da função, né, para denotar a derivada, vai seguir uma regra semelhante. Se é a primeira derivada, a gente vai usar um ponto. Se é a segunda derivada, vamos usar 2 pontos. Se é a terceira derivada, vamos usar 3 pontos. Teoricamente, assim sucessivamente. Só que a notação de Newton, como ela começa a introduzir muitos pontos, ela não é usada para derivadas de alta ordem, né? E a notação de Leibniz, lembra? Aquela que usava um símbolo um pouquinho mais sofisticado, que era d no numerador seguido do símbolo da função dividido por dx no denominador, vai ficar um pouquinho mais complexo. Então, ó, na primeira derivada, como está mostrado aí na transparência, então, a notação de Lagrange usa uma linha, a notação de Newton um ponto e a notação de Leibniz o d dx, que a gente já tinha falado. Quando a gente vai para a segunda derivada, notação de Lagrange duas linhas, notação de Newton 2 pontos, e a notação de Leibniz agora introduz como se fosse um expoente. Presta atenção que isso não é um expoente, isso é uma notação da derivada. Então, no numerador, o símbolo d, que denota aí a derivada, passa a ter um expoente que não é uma exponenciação 2, né, para indicar que é a segunda derivada. E no denominador, esse 2, na verdade, vai acompanhar a variável em relação à qual nós estamos derivando. Presta atenção que no numerador o 2 está junto ao d e no denominador o 2 está junto à variável da diferenciação, que nesse caso é x, né? Para a terceira derivada, vale a mesma coisa, só que ao invés do 2 a gente vai usar um 3 na notação de Leibniz, 3 pontos na notação de Newton e 3 linhas na notação de Lagrange. E assim sucessivamente, né? Até a derivada genérica de ordem n, né? Note que na notação de Lagrange seria infinito o número de n's que a gente teria que botar, ou melhor, finito, mas muito grande. A gente costuma botar a ordem da derivada, que é a derivada de ordem n, como se fosse um expoente entre parênteses. Isso, na verdade, não denota uma exponenciação, isso denota uma derivada, né? E na notação de Leibniz, passamos a ter o índice n, designando uma derivada de ordem n, né? Com isso, nós vimos esses conceitos de derivada que nós vamos agora começar a ver qual a utilidade da derivada, né? E a gente vai usar isso para analisar as funções. Certos conceitos eu vou mostrar aqui até intuitivamente. Certos conceitos vocês têm uma ideia olhando, por exemplo, o gráfico da função. Mas só que a gente pode avaliar esse comportamento das funções sem olhar o gráfico da função. Até porque fazer um gráfico de uma função nem sempre é simples, né?
E nós vamos usar para analisar a função exatamente o conceito de derivada. Então, o primeiro resultado, que é um resultado muito clássico do cálculo, né, é o chamado teorema do valor médio. Ele é usado em várias outras aplicações para deduzir vários outros teoremas. E vamos começar por ele. Então, o teorema do valor médio nos diz o seguinte, né? Se a gente tem uma função real de uma variável real, e ela é diferenciável num intervalo AB, né? E se ela for contínua também nesse intervalo, esse resultado garante que existe um ponto dentro desse intervalo, que na nossa notação é um ponto W, de tal forma que a derivada da função avaliada nesse ponto W é dada por esse quociente aí. Ou seja, no numerador eu tenho a diferença da função avaliada nos extremos do intervalo, né? Lembra que tudo está sendo válido no intervalo AB, ela é diferenciável em AB. E no denominador eu tenho exatamente o comprimento desse intervalo, ou seja, B menos A, né? Agora vamos dar uma olhada o que significa esse teorema, esse resultado do ponto de vista gráfico, né? Então agora no gráfico aí a gente está vendo o gráfico da f de x, ou seja, o comportamento geral da minha função em azul, né? Bem, essa função definida ou diferenciável no intervalo AB, a gente pode, nesses extremos do intervalo, definir uma reta secante, né? Então, essa reta secante, que está na cor laranja, ela passa pelos pontos extremos desse intervalo. A, f de A e B, f de B, né? Essa reta secante tem uma inclinação, dada pela tangente do ângulo alfa, ou seja, o ângulo que essa reta faz com o eixo do x, né? A tangente desse ângulo, pela regra lá de definição de tangente, lembra, era o cateto oposto sobre o cateto adjacente, que resultava no seguinte, né? No numerador, f de B menos f de A, ou seja, o comprimento desse cateto, dividido por B menos A, que era o comprimento do cateto adjacente. Então, essa é a inclinação da reta secante, né? O que esse teorema diz é o seguinte: existe um ponto intermediário lá, W, como está sendo mostrado no gráfico, de tal forma que, se eu pegar nesse ponto W, avaliar a derivada, então lembra que qual era o significado da derivada? Era a inclinação da reta tangente. Então, avaliando a derivada nesse ponto W, essa inclinação dessa reta tangente é idêntica à inclinação da reta secante. Ou seja, nesse gráfico, a nossa reta que está em verde é paralela à reta laranja. Esse é, graficamente, o teorema do valor médio, né? Bem, agora vamos ver, só vou citar aqui um caso particular do teorema do valor médio, que é o chamado teorema de Rowley, né? Esse teorema é a aplicação direta do teorema do valor médio, só com a seguinte particularidade, né? Nos extremos do intervalo, né, os valores da função coincidem, né? Então, no ponto A, a função vale f de A e no ponto B, f de B, né? E esses dois valores são iguais. Então, o que esse teorema garante é o seguinte, que existe um ponto intermediário, como já garantiu o teorema do valor médio, com a particularidade de que nesse ponto o valor da derivada é nula, ou seja, eu tenho uma reta horizontal nesse ponto W, né? Como indica aí esse valor aí, f de linha no ponto W igual a zero, né? Bem, agora eu vou começar a falar algumas definições que têm a ver com o comportamento das funções, né? Certas definições são um pouquinho mais formais, mas vocês vão ver que trazem conceitos intuitivos, né? O primeiro qual é? Se eu pego uma função num determinado intervalo, né, a gente diz que essa função nesse intervalo é crescente se eu pegar quaisquer dois números, que aqui a gente está chamando de x1 e x2, o valor da função no x2 é maior do que no ponto x1, né? Então, eu peguei dois pontos,
a função começa a ter valores maiores à medida que eu avanço na reta dos reais. Então a gente diz que a função é crescente. De forma análoga, eu poderia ter um comportamento diferente, né? Eu pego, usando a mesma notação, x1 e x2, só que agora a função no ponto x1 é sempre maior do que no ponto x2, ou seja, os valores da função, à medida que eu vou andando na reta dos reais, começam a diminuir, ou seja, a função nesse caso é decrescente. E numa terceira situação, seria a função constante, ou onde não há variação de valor da função. Se eu pegar os dois pontos, novamente x1 e x2, o valor da função nos dois pontos é igual, ou seja, valem o mesmo valor, né? Então, ó, no nosso gráfico aí, ó, nesse gráfico do exemplo 4.1, eu tenho duas regiões diferentes onde a função é constante. Ali no intervalo AB e no intervalo CD, né? Então, note que a função está sempre crescendo à medida que a gente anda na reta dos reais, né? Existe uma outra região entre B e C que a função, na verdade, é decrescente, ela vai diminuindo. E, finalmente, uma última região entre D e E, onde a função é constante, ou seja, é uma reta horizontal. Então, são três comportamentos diferentes que a gente tem de uma função, né? Agora a gente vai começar a associar esse comportamento ao conceito de derivada, né? Então, esse resultado, esse teorema, nos mostra o seguinte: dado uma função que é diferenciada no intervalo AB, como a gente vai associar a primeira derivada a esse comportamento da função, né? Então, ó, se a primeira derivada da função dentro desse intervalo é maior do que zero, então a função é crescente. Lembra que ela ia aumentando o seu valor à medida que a gente avança no eixo do x, né? Se por um acaso agora a primeira derivada é menor do que zero, então vai acontecer exatamente o oposto. A função é decrescente, ou seja, os valores diminuem à medida que a gente aumenta o valor da variável independente, né? E, finalmente, se essa derivada é constante e igual a zero, isso significa que a função é constante dentro desse intervalo. Então, nós temos três situações diferentes. Vamos usar esse último resultado para estudar o comportamento dessa função aí, x ao cubo menos 3x mais 1, usando agora a derivada. Ao invés de olhar no gráfico, depois a gente até olha no gráfico, ao invés de olhar o gráfico da função para ver onde é que ela está subindo, ou diminuindo, ou se mantendo constante, vamos usar a derivada dessa função para verificar em quais regiões a função cresce, decresce ou se mantém constante, né? Então, dada essa função, vamos derivar ela. Muito simples. Essa função, então, que é polinomial, a gente já sabe como derivar ela usando a regra da potência ou da constante, né? Então, dada essa derivada, vamos estudar o valor da derivada, se ela é maior, menor ou igual a zero, né? Então, a derivada da função é maior do que zero quando x² menos 1 é maior do que zero. E isso ocorre em quais pontos? Ó, fazendo uma análise, a gente vai descobrir, ó, x² maior do que 1. Isso ocorre em toda a reta dos reais, tirando o intervalo menos 1 a 1. Tá? Essa primeira derivada é menor do que zero exatamente dentro do intervalo de menos 1 a 1. Então, a gente já tem duas regiões diferentes. Fora do intervalo menos 1 a 1, onde a função é sempre maior do que zero, dentro do intervalo menos 1 a 1, onde a função é menor do que zero. E a primeira derivada se anula em dois pontos, exatamente nos pontos menos 1 e no ponto 1. Dado isso, a gente vai chegar à conclusão seguinte, que no intervalo menos infinito até menos 1, a função é crescente, né? Por quê? O valor da derivada é maior do que zero, né? No intervalo menos 1 a 1, a função é decrescente, porque nós vimos a primeira derivada é menor do que zero, né? E, novamente, no intervalo agora 1 até infinito, a função cresce novamente, porque
a derivada novamente é maior do que zero, né? Bem, vamos ver isso no gráfico, né? Então, nesse gráfico aí a gente está representando essa função que a gente está querendo estudar, o comportamento, né? E a gente vê claramente no gráfico que ela passa por diferentes regiões, né? Ela inicialmente cresce, depois decresce, depois cresce de novo, né? Então, vamos associar esse comportamento aos sinais das derivadas, ou seja, numa determinada região, que é a primeira de menos infinito a menos 1, a gente vê que a derivada é positiva. Então, como a derivada é positiva, pelo aquele nosso resultado, a gente sabe que a função é crescente, né? Numa segunda região agora, que vai de menos 1 a 1, a gente verifica o seguinte, ó, a derivada da função é negativa. Isso nos leva a concluir que a função, então, é decrescente, né? E, finalmente, na terceira região, né, que vai desde 1 até mais infinito, a primeira derivada é positiva e a gente chega à conclusão, então, que a função cresce nessa região. Observe que usando essa análise da derivada, a gente sequer precisava olhar o gráfico da função. A gente chegava à conclusão simplesmente estudando o sinal da primeira derivada, se era ora negativa ou ora positiva, né? Então, ó, resumindo novamente, a função inicialmente, a primeira derivada era positiva, a função era crescente. Depois a primeira derivada passou a ser negativa, a função decrescente. Novamente a primeira derivada passou a ser positiva e a função cresce novamente, né? Agora vamos apresentar um outro conceito que está associado à concavidade da função. O que significa isso, né? Isso significa que, se eu pegar uma função num determinado intervalo, eu posso classificar ela de duas maneiras diferentes. A gente diz que a função é côncava para cima se f', ou seja, a primeira derivada, é crescente dentro desse intervalo, né? E a gente diz que a função é côncava para baixo quando a primeira derivada é decrescente dentro desse intervalo, né? Graficamente, é fácil distinguir essas duas regiões, porque a gente diz que a função é côncava para baixo quando ela está voltada para baixo. Lembra que esse lado de cima seria o lado convexo de uma função e o lado de dentro é o lado côncavo, né? Então a gente diz que ela é côncava para baixo quando tem essa forma, como indica aí a transparência, né? E dizemos então que ela é côncava para cima no caso contrário, quando a concavidade da minha curva é voltada para cima, né? Bem, agora nós vamos associar esse conceito de concavidade, que a princípio seria um conceito gráfico ou geométrico, às derivadas, né? Particularmente a gente vai associar a concavidade à segunda derivada. Então, se a gente tem um determinado intervalo e eu tenho uma função que seja duas vezes diferenciável, ou seja, a segunda derivada existe, né? Acontece o seguinte, se essa segunda derivada é maior do que zero nesse intervalo, então isso garante que a nossa função f de x é côncava para cima, né? Caso contrário, se o valor da segunda derivada é menor do que zero nesse intervalo, então f é côncava para baixo, né? Então, olhando agora a segunda derivada, a gente consegue verificar se ela é voltada para cima ou voltada para baixo, né? Agora, vamos verificar o seguinte, ó. Como existe a possibilidade de uma função trocar de concavidade, a gente chama esses pontos onde existe troca de concavidade, uma função, por exemplo, tem uma certa concavidade e passa a ter outra concavidade, esse ponto onde existe essa mudança é chamado um ponto de inflexão da função f, né? Nesse ponto há a troca de concavidade, né? Então, ó, nesse exemplo aí, a gente tem uma função que é côncava para baixo,
depois ela passa a ser côncava para cima, né? E o ponto onde existe a troca está destacado aí como o ponto de inflexão da função f, né? Então agora vamos usar esses conceitos para estudar essa função aí que a gente já estudou, x ao cubo menos 3x mais 1, do ponto de vista da concavidade e do ponto de inflexão, né? Então, para isso, o que a gente vai fazer? Vamos calcular, inicialmente, a primeira derivada da função, né? Muito simples, usando a regra da potência e da constante. A gente vai chegar que a primeira derivada dessa função é 3, que multiplica x ao quadrado menos 1, né? E agora, vamos calcular também a segunda derivada, né? Que agora é simplesmente 6x, né? Então, ó, estudando agora o sinal da segunda derivada, então agora a gente verifica o seguinte, que a segunda derivada é maior do que zero quando x é maior do que zero, ela é menor do que zero quando x é menor do que zero, e finalmente é igual a zero, exatamente no ponto x igual a zero, né? No resultado anterior, a gente vai chegar à seguinte conclusão, né? Quando eu tenho um ponto, ou x, está no intervalo menos infinito até zero, né? Nesse ponto, a segunda derivada é menor do que zero, então, qual é a conclusão? F é côncava para baixo, né? Nos pontos que pertencem ao intervalo 0 até mais infinito, a segunda derivada é maior do que zero, então, nesse intervalo aí, a função é côncava para cima, né? E como a segunda derivada se anula no ponto x igual a zero, esse é o ponto de inflexão, onde a concavidade mudou de baixo para cima, né? Bem, agora vamos ver esses resultados graficamente, né? Então aí a gente tem o gráfico da função e já está destacado o ponto de inflexão, onde existe a troca de concavidade, né? Então numa primeira região, que vai desde menos infinito até zero, a gente tem que a segunda derivada é negativa, né? Nos leva a concluir que eu tenho a função f côncava para baixo, né? Bem, numa outra região, que vai desde zero até mais infinito, a gente sabe que a segunda derivada é positiva. Consequentemente, a concavidade é para cima, né? Então, resumindo, a gente tinha da concavidade da segunda derivada negativa, ou seja, concavidade para baixo, passamos para a segunda derivada positiva com a concavidade para cima. E o que separa os dois pontos, em que em todos os gráficos estava destacado, era o ponto de inflexão, né? Agora, eu vou apresentar outros conceitos que são os conceitos de máximo e mínimos, né? Ou de extremos relativos, né? O que consiste isso, né? Se eu tenho uma função e tenho uma região, ou melhor dizendo, um intervalo, e dentro desse intervalo eu tenho um ponto A, e nesse ponto a função tem o valor f de A, e os pontos em volta desse ponto A têm valores da função menores que A, então a gente diz que esse ponto A é um máximo relativo, tá? Então, como se a gente tivesse esse ponto, todo mundo em volta dele tem valores da função menores que ele, né? Então, é um máximo relativo. De forma semelhante, a gente pode definir um mínimo relativo, né? O mínimo relativo no intervalo I seria um ponto, notando também por A, é um ponto A em que todos os outros pontos nesse intervalo têm valores da função maiores do que o valor nesse ponto A, ou seja, todo mundo em volta do ponto A está acima do valor f de A. Então, esse é o mínimo relativo, né? Nos dois casos, a gente costuma dizer que esses pontos, o máximo relativo e o mínimo relativo, é um extremo relativo da função, né? Então, olhando agora nesse nosso gráfico aí, a gente vê, ó, nesse ponto aí destacado em vermelho, esse seria um máximo relativo. Dá uma olhada em torno dele, na vizinhança dele,
que os valores da função são menores do que o valor da função no ponto A, né? Então, é um máximo relativo, né? De forma análoga, a gente tem um mínimo relativo, que aqui está notado por esse ponto verde, né? Dá uma olhada também em volta desse ponto B, a gente observa que os valores da função são maiores do que o valor da função no ponto B, né? Então, agora que a gente viu o que é um extremo relativo, né? Esse resultado aí, esse teorema, ele nos diz o seguinte: os extremos relativos de uma função, né, sempre ocorrem nos pontos onde a derivada da função se anula, ou seja, f' de x igual a zero, ou então em pontos de não diferenciabilidade. Lembra o conceito de não diferenciabilidade que a gente viu na última aula? Eram pontos onde a derivada não era definida. Eram como se fossem bicos, né? Onde a gente não podia dizer que a derivada existia, né? Bem, esses pontos onde a derivada da função se anula, ou seja, satisfazem aquela equação ali, f' de x igual a zero, são chamados pontos críticos da função f, né? Bem, não, agora esse teorema que eu vou mostrar agora, que é chamado teste da derivada primeira ou teste da primeira derivada, ele vai nos mostrar como a gente pode detectar um ponto extremo desses, né, usando a primeira derivada, né? Lembra que inicialmente eu mostrei qual era o conceito, até dei uma visão gráfica do conceito máximo e mínimo relativo, mas agora nós queremos verificar esses pontos usando a derivada, nesse caso a primeira derivada, né? Então, ó, vamos usar uma função dentro do intervalo AC e vamos considerar um ponto dentro desse intervalo AC. Vamos chamar esse ponto de P, né? Tá? Então, ó, dentro desse intervalo AC eu tenho um ponto B e esse ponto B é um ponto crítico de F. Recordando, o ponto crítico era o que satisfaz a equação f' de x igual a zero, né? Então, a gente tem o seguinte, ó. Se a primeira derivada é maior do que zero para todo ponto de A a B, lembra que B estava dentro do intervalo, ou seja, os pontos de A a B são os pontos anteriores ao tal ponto crítico B, né? Se a primeira derivada é maior do que zero, e se depois do ponto crítico B a primeira derivada passa a ser menor do que zero, isso nos garante que B, esse ponto crítico, é um máximo relativo da função f. Bem, de forma análoga, olhando novamente esse ponto crítico B, se a gente olhar o comportamento da primeira derivada antes desse ponto crítico, ou seja, se ela for negativa, e depois desse ponto crítico passar a ser positivo, isso indica o seguinte, que a gente tem no ponto crítico B um mínimo relativo da função, né? Bem, se nenhuma das duas situações das que eu citei for verdadeira, ou seja, não existe uma troca de sinal da primeira derivada, isso garante que nós não temos um extremo relativo no ponto B, né? Agora vamos ver esse mesmo conceito, ou seja, dos pontos críticos, dos extremos relativos, usando a segunda derivada. Nós acabamos de ver analisando o comportamento da função com a primeira derivada. Vamos usar agora com a segunda derivada, né? E esse teorema, chamado agora teste da derivada segunda ou teste da segunda derivada, vai nos mostrar exatamente esse conceito de máximo relativo e mínimo relativo, testando agora a segunda derivada, né? Então, ó, se a gente tem, novamente, uma função f de x que seja duas vezes diferenciável, ou seja, existe a segunda derivada no intervalo, e a gente tem um ponto B, que é um ponto crítico, lembra, mais uma vez, o ponto crítico era o ponto que satisfazia a equação f' de x igual a zero, ou seja, B é um ponto crítico. Então, a gente pode afirmar o seguinte, ó, se a segunda derivada nesse ponto B é menor do que zero, isso garante para a gente que esse ponto B é um máximo relativo da função f, né? Caso contrário, se a função
é negativa, ou, melhor dizendo, se a segunda derivada é negativa nesse ponto B, isso garante que f tem um mínimo relativo x ao cubo menos 3x mais 1, né? Então, vamos verificar em quais pontos essa função tem um mínimo e um máximo relativos, né? Então, olha só, a gente já sabe que essa função é um polinômio. O domínio dessa função é a reta inteira dos reais, né? Lembra que ela é uma característica dos polinômios, né? Então, essa função é contínua e diferenciável em todo o domínio, né? Além do mais, a gente sabe que a primeira derivada dessa função é facilmente calculável, já calculamos a derivada aqui mais de uma vez, e a gente consegue, usando a equação f' de x igual a zero, ou seja, nesse caso, x ao quadrado menos 1 igual a zero, descobrir quais são os pontos críticos. Nesse caso, quais são os pontos críticos? O ponto x igual a menos 1 e o ponto x igual a 1, né? Então, a gente já sabe dos nossos resultados, né, que os extremos locais vão acontecer exatamente nesses pontos críticos, ou seja, eu só tenho duas possibilidades aqui, ou o ponto menos 1 e o ponto 1, que são os dois pontos críticos para essa nossa função, né? Então, vamos usar agora o seguinte, vamos usar o primeiro resultado, que era o teste da derivada primeira, para verificar exatamente quais eram os pontos críticos. Lembra que esse teste mostrava, a gente analisava o comportamento do sinal da primeira derivada, né? A gente já sabe quem são os pontos críticos, né? Então, a gente já sabe quem é a derivada, acabamos de calcular, e vamos verificar o seguinte, qual é o comportamento do sinal da derivada, onde ela é maior do que zero e onde ela é menor do que zero, né? Então, a gente verifica o seguinte, que na reta dos reais, retirando o intervalo menos 1 até 1, a primeira derivada é positiva, né? E a primeira derivada é negativa exatamente do intervalo menos 1 até 1. Depois a gente vai ver isso no gráfico, né? Bem, com esses dois comportamentos para a nossa função, a gente vai descobrir simplesmente que o ponto menos 1 é um máximo relativo. Por quê? O comportamento da primeira derivada, qual era? Ela vinha crescendo, chegou no ponto menos 1, passou a decrescer. Houve uma troca de sinal da primeira derivada, né? Isso indica, pelo teste da primeira derivada, que é um máximo relativo, né? Aplicando novamente o teste da primeira derivada, só que o comportamento agora é diferente. Por quê? A primeira derivada era negativa e passou a ser positiva, ou seja, a minha função estava decrescendo e passou a crescer, indicando que o ponto 1 é um mínimo relativo da função f. Ou seja, agora nós usamos o teste da primeira derivada para detectar qual era o comportamento dos dois pontos críticos, menos 1 e 1. Então, descobrimos que menos 1 era um máximo relativo e que 1 era um mínimo relativo. Então, olhando agora no gráfico, ó, observe o seguinte. Nesse ponto que está indicado aí pelo apontador, olha, a derivada era positiva, passou a ser negativa, ou seja, a função era crescente, passou a ser decrescente. Isso indica pelo teste da primeira derivada que é um máximo, né? E depois ela passou de negativa, ou seja, a primeira derivada era negativa, passou a ser positiva, indicando que a função era decrescente, passou a ser decrescente. Isso indica, então, que é um mínimo relativo, né? Agora vamos fazer o seguinte, lembra que a gente já tinha detectado que a gente tinha dois pontos críticos, menos 1 e 1. E usamos o teste da primeira derivada para descobrir qual era o máximo relativo e qual era o mínimo relativo. Agora vamos fazer a mesma coisa, ou seja, eu estou repetindo, só que vamos usar o teste da segunda derivada, né? Então, no teste da segunda derivada, primeiro passo, vamos avaliar quem é a segunda derivada. Ou seja, a segunda derivada deu aí 6x simplesmente, né?
Então a gente tem duas regiões, né? A gente tem uma região que é a região x maior do que zero, ou seja, vai de zero até mais infinito. Nessa região, a segunda derivada é positiva, né? E uma outra região onde a segunda derivada é negativa, né? Isso nos leva a concluir, então, pelo teste da segunda derivada, que a função f tem um máximo relativo no ponto menos 1, né? Lembra qual era o teste da derivada segunda? Se a segunda derivada é positiva, então a gente tem um mínimo relativo. Se ela é negativa, a gente tem um máximo relativo. Então, no ponto menos 1, a gente tem um máximo relativo e no ponto 1, um mínimo relativo, né? Tá, no gráfico, então a gente tem na primeira região indicada aí pela seta, onde há o máximo relativo, ó, a segunda derivada é negativa, né? E na outra região, ó, a segunda derivada é positiva, né? E a gente tem um mínimo relativo. Nota que nesse gráfico aí a gente também está mostrando na parte de baixo do gráfico qual é a concavidade da função nas diferentes regiões, né? Bem, agora vamos estender esse conceito, que até então nós estamos falando de mínimos e máximos relativos, né? Então vamos estender esse conceito para mínimo e máximo absoluto, né? Porque, observe, embora nossos exemplos não tenham mostrado, a gente poderia ter vários mínimos relativos e vários máximos relativos, né? Agora vamos ver o conceito de máximo absoluto, né? Então a gente diz que uma função tem um máximo absoluto num determinado intervalo, né? E esse máximo ocorre num ponto A, se para todos os pontos desse intervalo, exceto obviamente o A, o valor da função é menor do que f de A, né? Da mesma forma, um mínimo absoluto no intervalo I, né? Que ocorre no ponto A, isso acontece quando para todos os pontos do intervalo diferente de A, o valor da função é sempre maior do que f de A, né? É um conceito idêntico ao que a gente já tinha visto no caso relativo, né? Da mesma forma, lá a gente chamava de um extremo relativo, agora a gente vai chamar de um extremo absoluto. Na verdade, o conceito passou a ser um pouquinho mais genérico e a nomenclatura acompanhou esse conceito, né? Então, ó, no nosso gráfico aí, a gente está mostrando tanto o máximo absoluto, em vermelho, quanto o máximo, o mínimo absoluto, em verde. Nota que o intervalo onde a gente está querendo estudar tanto o máximo quanto o mínimo absoluto é exatamente o intervalo AB, que aí está anotado por I, né? Então agora vamos ver mais um resultado, o teorema do valor extremo, que vocês vão ver aqui, aliás, esses dois próximos resultados, eles são muito intuitivos, né? Se eu tenho uma função real contínua no intervalo fechado finito, que a gente está anotando aqui por AB, então esse resultado diz o seguinte: garante que tem um mínimo e um máximo absolutos dentro desse intervalo. É intuitivo, né? Se eu pego um determinado intervalo, eu sempre vou conseguir encontrar um mínimo e um máximo absolutos dentro desse intervalo, mesmo que a função seja constante. Nesse caso, os dois valores coincidem, mas é de fato um mínimo e um máximo absolutos, né? Então, ó, agora mostrando aí no gráfico, ó, eu tenho em meu intervalo AB, eu tenho um máximo absoluto num ponto x1 e tenho um mínimo absoluto num outro ponto x2, né? Bem, esse outro resultado, esse outro teorema diz o seguinte, ó: sempre um extremo absoluto num intervalo aberto AB ocorrerá num ponto crítico da função. Relembrando o conceito de ponto crítico, o ponto crítico da função é o ponto que satisfaz aquela equação f' de x igual a zero. Observe que eu destaquei isso várias vezes. Isso é um ponto crítico da nossa função f de x, né? Então agora eu vou mostrar uma receita de bolo, digamos assim, para encontrar os extremos absolutos de uma função contínua no intervalo finito AB, né? Preste atenção que
a gente não pode esquecer que o conceito de mínimo e máximos relativos estavam associados àqueles pontos críticos, né? Mas como a gente agora está pesquisando extremos absolutos, a gente vai ver que a gente vai precisar incluir também os extremos desse intervalo, né? Então, no primeiro passo, é o passo talvez mais óbvio, vamos achar quem são os pontos críticos da função nesse intervalo AB, onde a gente está pesquisando os extremos absolutos, né? Então, ao segundo passo, vamos fazer o seguinte, pegar todos os pontos críticos que nós achamos no passo 1, mais os extremos e calcular a função em todos esses pontos. Ou seja, todos os pontos críticos mais os extremos passam a ser candidatos a extremos absolutos, tá? E no terceiro passo a gente vai verificar o seguinte, dentre todos aqueles candidatos, qual é o que tem o maior valor? O que tem o maior valor vai ser o máximo absoluto. E o que tem o menor valor vai ser o mínimo absoluto. Então agora vamos usar essa receita de bolo que a gente acabou de ver para encontrar os extremos absolutos dessa função, que é uma função que a gente já estudou aqui, né? X ao cubo menos 3x mais 1, só que agora é restrita ao intervalo menos 1,8 até 2,4, né? Então, ó, agora destacando o intervalo onde a gente quer pesquisar os extremos absolutos, né? E a gente sabe que essa função é contínua e diferenciável dentro desse intervalo. Lembra que é uma função polinomial onde tudo é bem comportado, né? Agora vamos fazer o seguinte, vamos calcular a primeira derivada dessa função para a gente poder achar quem são os pontos críticos, né? Então, derivando essa função vai dar 3 que multiplica x2 menos 1, né? E vamos descobrir quais são os pontos críticos. Lembra, mais uma vez, os pontos críticos são os pontos que satisfazem a equação f' de x igual a zero, ou seja, x2 menos 1 igual a zero, isso vai nos dar dois pontos críticos, o ponto menos 1 e o ponto 1, né? Então, esses dois pontos críticos são dois candidatos a extremos absolutos, né? Os outros dois candidatos, quem são? Os extremos do intervalo, ou seja, o ponto menos 1,8 e o ponto 2,4. Então, nesse exemplo, nós temos 4 candidatos a extremos relativos. Quem são? Menos 1,8, menos 1, 1 e 2,4. Então, com isso, nós vimos a segunda etapa da nossa receita. Vamos agora verificar, dentre esses 4 candidatos, quem são, de fato, o mínimo absoluto e o máximo absoluto. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos pegar os 4 valores, substituir em f, para verificar o valor da função, né? Então, em menos 1,8, a função vale 0,568. No ponto menos 1, vale 3. No ponto 1, vale menos 1. E no ponto 2,4, a função vale 7,624. Então, temos 4 valores diferentes e agora a gente vê claramente quem é o menor valor, que é menos 1, e o maior valor, que é 7,624. Com isso, a gente descobriu, então, que 1 é o mínimo absoluto, que tem o menor valor da função, e que 2,4 é o máximo absoluto, que tem o maior valor da função, que é 7,624, né? Então, agora no gráfico aí, nós podemos ver o mínimo absoluto, né? Como a gente viu, que é o ponto 1, que está representado em verde, né? E o máximo absoluto, que é o ponto 2,4, que está aí representado em vermelho. Então, esses dois são os extremos absolutos dessa função. Lembra que restrito ao intervalo menos 1,8 até 2,4, né? Bem, então, com isso a gente termina a aula de hoje. O que nós vimos hoje foi o seguinte, nós terminamos de ver alguns conceitos sobre derivadas, o importante conceito da regra da cadeia, que tratava sobre composição de funções, e vimos conceitos de derivadas de ordem superior, né?
Com isso a gente, resumindo um pouco o conceito de derivada, a gente viu o conceito de derivada como um limite de um quociente, né? E verificamos que à medida que a gente foi estudando a derivada e certas regras, certos resultados sobre derivadas, a gente passou a utilizar esses resultados para calcular as derivadas das funções, né? E o objetivo de tudo isso foi usado depois na análise de funções, né? A análise de funções, o objetivo é estudar o comportamento da função, né? É claro que em funções muito simples, a gente desenhando o gráfico da função, a gente verifica claramente onde ela é crescente, onde é que eu tenho máximo, onde é que eu tenho mínimo, né? Mas, na maioria dos casos, eu não consigo desenhar um gráfico de uma função. Então, a ferramenta formal que a gente tem para estudar o comportamento da função são exatamente as derivadas. E vimos vários resultados que associavam o comportamento de uma função qualquer às derivadas. No nosso caso aqui, a gente viu resultados que usavam a primeira derivada e outros resultados que usavam a segunda derivada, né? Então, por hoje é só isso.